propósito do nosso curso é levar a você informação muito clara e dinâmica, até porque não poderia ser diferente. Esse é o meu jeito, essa é a minha característica. Entretanto, eu preciso contar um breve histórico para vocês de como começou a Lei de Incentivo ao Esporte. Na verdade, atletas de todo o Brasil sonhavam em ter uma legislação que pudesse beneficiá-los, porque existia a Lei de Incentivo à Cultura, e aquilo foi um movimento muito interessante no Brasil, que nós tivemos até uma espécie de um embate no Congresso Nacional entre artistas e esportistas, por conta da reivindicação que os atletas faziam para que trouxessem algum benefício, fosse criada uma legislação que os beneficiasse, assim como havia na classe artística, aquela famosa Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura. Na verdade, os atletas eles estavam muito mal, vamos dizer assim, acompanhados, muito mal representados. E o que eles reivindicaram? Eles queriam que a Lei de Incentivo à Cultura fosse dividida ao meio. A Lei de Incentivo à Cultura ela permite que 4% do valor devido do imposto possa ser destinado, do imposto de renda de pessoas tributadas pelo lucro real, possa ser destinados aos projetos da Lei de Incentivo à Cultura. E aí o pessoal do esporte, clamando por uma legislação que os beneficiasse, sugeriu que a Lei de Incentivo à Cultura trouxesse apenas benefício de 2% para aqueles projetos e 2% fossem para o esporte. Então vejam só, eles ao invés de pleitearem algo para eles queriam pleitear, só que tirando de outro segmento. Isso que provocou o embate. Foi algo muito interessante, saiu em jornais de rede nacional, no Congresso Nacional, de um lado os artistas, de outro lado os esportistas. E nessa discussão toda, os artistas eles acabaram vencendo e os esportistas também. Por quê? Não mexeram em nada em relação à cultura. A Lei de Incentivo à Cultura continuou com seus 4% e foi criada a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei 11.43806. E ela permitiu, naquele momento, que 1% do imposto de renda de empresas tributadas pelo lucro real pudessem ser levadas aos projetos previamente aprovados. Com o passar do tempo, a Lei de Incentivo ao Esporte ela foi se solidificando e hoje até 2% do valor devido do imposto de renda de empresas tributadas pelo lucro real pode ser destinados aos projetos, sendo que pessoa física também pode destinar uma parte do seu imposto, 7% do valor devido. Agora, será que a Lei de Incentivo ao Esporte é para você? Quem que pode apresentar projetos? Como funciona? Muita gente sabe que existe a Lei de Incentivo ao Esporte, mas não faz a menor ideia de como buscar a aprovação de um projeto e como buscar recursos. A lei ela foi criada para que entidades esportivas sem fins lucrativos e com mais de um ano de existência pudessem apresentar os seus projetos. E quem são essas entidades esportivas sem fins lucrativos? São as associações, institutos esportivos, clubes, ligas esportivas, federações, confederações. Essas são as entidades que podem apresentar os seus projetos. E é muito importante que essas entidades tenham a sua situação fiscal completamente regularizada e que também possuam comprovada capacidade operativa. Capacidade operativa é você demonstrar que já atua com aquela modalidade, que você já oferece aulas, que você já oferece treinamentos, que a entidade já busca trazer benefícios para o esporte naquele segmento específico. Há estudos para que a Lei de Incentivo ao Esporte possa beneficiar também diretamente a pessoa física, como requerente de um projeto perante o Ministério do Esporte. Entretanto, ainda não há essa regulamentação. Futuramente, nós vamos trazer informações a esse respeito por intermédio das nossas redes sociais, por intermédio de uma complementação no nosso curso. É importante que você saiba que hoje quem pode apresentar projetos são as entidades esportivas sem fins lucrativos, com mais de um ano de existência e comprovada capacidade operativa. Sobre a pessoa física, falaremos em outro momento. A Lei de Incentivo ao Esporte é muito dinâmica, muito viva. Sempre sai uma regulamentação nova que nós temos que estar acompanhando. Sempre sai uma portaria, alguma novidade. Entretanto, a estruturação básica é muito necessária ter acompanhamento, que é o Estatuto Social, a ata de eleição da diretoria estar atualizada e o CNPJ ativo há mais de um ano. Com isso, nós conseguimos fazer um pré-cadastramento da entidade perante o sistema da Lei de Incentivo. O passo a passo você vai ter todo por meio do nosso curso e a seguir a inscrição, o início da inscrição do seu projeto. Nós vamos dar todo o passo a passo para que você tenha sucesso na apresentação do seu projeto ou representando entidades de todo o Brasil.